Nesse vídeo aqui, eu vou te explicar as principais diferenças entre opções de ações e opções de criptomoedas. E a partir disso, a gente vai procurar identificar qual que é o melhor tipo de opções para a gente operar. Esse vídeo aqui é baseado tanto na minha experiência prática, quanto também nos resultados de um estudo publicado no Mathematical Finance, que é um periódico financeiro, feito por pesquisadores em conjunto de duas universidades inglesas, a University of Sussex e também a Universidade de Birmingham. Então, bora lá? Qual que é melhor? Opções de ações ou opções de cripto? Antes, caso você tenha chegado por aqui agora e ainda não me conheça, eu me chamo Carlos Cordeiro e a minha especialidade é justamente operar opções de criptomoedas. Dependendo de quando que você está vendo esse vídeo, ainda dá tempo de você participar do Plano 20x. O Plano 20x é um evento online que eu vou destrinchar o plano exato que eu estou seguindo passo a passo para multiplicar o meu capital em aproximadamente 20 vezes nesse ciclo do mercado. Para você ter acesso a esse evento, você precisa acessar o link que está aqui na descrição. E agora, bora lá. Para a gente entender como que funciona o mercado de opções de cripto, a gente tem que primeiro ter uma noção bem breve de como que funciona o mercado de opções de ações. Então, se você vai operar opções de ações, você deixa lá algumas ações na sua corretora, seja ações nacionais, como por exemplo de Petrobras, da Vale, ou ainda opções de empresas de fora, como por exemplo a Tesla ou a Amazon. E você também tem um caixa na corretora, seja em reais ou em dólares, ou ainda em renda fixa atrelada a alguma dessas moedas. Legal. Se você tem algumas ações na corretora, você pode, por exemplo, fazer a venda coberta de call. Então, digamos que você tem algumas ações da Tesla. As ações da Tesla estão valendo US$ 180. Você quer remunerar a sua carteira através da venda de calls. Você acha que as ações da Tesla não vão subir acima dos US$ 200, por exemplo, até a data do vencimento. Então, você vai lá, usa as suas ações da Tesla como cobertura, como garantia, e a partir disso faz a venda de opções das opções da Tesla no strike US$ 200. Se na data do vencimento as ações ficam abaixo desse vencimento, você fica integralmente com o prêmio recebido pela venda dessas calls. No entanto, caso na data do vencimento as ações da Tesla cheguem a, digamos, US$ 210, você vai ser exercido. O que vai acontecer na data do exercício? Você vai ter que vender as suas ações por US$ 200, ou seja, você surfou com elas a alta dos 180 aos 200, mas você vai deixar de surfar a alta dos 200 até os 210, uma vez que você vai ter que entregar elas por US$ 200, tá legal? Já no caso da put, imagine que você não tem ações da Amazon, as ações da Amazon estão hoje US$ 160 e você acha que está muito esticado, você só gostaria de ter essas ações na sua carteira se elas chegassem, por exemplo, a US$ 140. Então o caixa que você tem na corretora, ele vai servir para fazer a cobertura da venda da put caso você seja exercido. Então as ações da Amazon estão a US$ 160, você vendeu put no strike 140, se ela não chegar até o strike, você vai ser remunerado com o prêmio obtido pela venda da put. No entanto, caso ela chegue a 135, por exemplo, você vai ser exercido. E aí o que vai acontecer? Como é que funciona o exercício? Você vai trocar o seu caixa, vai utilizar o seu caixa para comprar ações da Amazon por US$ 140, que é o preço de exercício. Legal? Em linhas gerais, de uma forma bem simplificada, é assim que funciona o mercado de opções de ações. Já no mercado de opções de cripto, via de regra, as nossas criptomoedas, sejam elas bitcoins ou ethereums, elas fazem tanto o papel da ação como também o papel do caixa. Você está vendo ali um asterisco que logo adiante eu vou te mostrar uma exceção, mas via de regra o padrão mais usual é esse. Então, eu tenho uma determinada quantidade de bitcoins, por exemplo, na corretora, e ela vai fazer tanto a função da minha ação da Tesla, quanto também do meu caixa em reais ou em dólares. Ou seja, eu começo com uma determinada quantidade de bitcoins, e isso permite que eu faça tanto a venda de calls, como também a venda de put. Então, se eu estou vendendo call ou put e não for exercido, eu estou aumentando a minha quantidade de moedas, de Bitcoin. Caso eu seja exercido, tanto na call quanto na put,
que vai acontecer no final das contas é uma mudança no meu saldo em bitcoins. Caso até o momento isso não tenha ficado muito claro como funciona, fica tranquilo que ainda nesse vídeo eu vou te dar mais detalhes e eu também tenho vídeos aqui no canal tratando especificamente de como que funciona o exercício de opções de cripto, tá certo? Agora eu quero te mostrar outras diferenças fundamentais relativas a opções de cripto. No mercado cripto, a gente tem dois tipos de opções: as opções padrão, que também são conhecidas como opções diretas, e também nós temos as opções indiretas. O que é isso? Nas opções padrão, a gente pode operar opções de cripto deixando como margem e também utilizando para liquidação dólar, seja ele o dólar mesmo, né, o dólar moeda, ou uma stablecoin pareada em dólar, seja ela o Tether, que é o USDC, ou o USDC, que é o dólar emitido pela Circle. E várias corretoras utilizam esse padrão de opções diretas. A maior parte das corretoras utiliza esse padrão. A Bybit, a Binance, a própria Chicago Mercantile Exchange, que é uma grande corretora, ou OKX. Porém, tem um detalhe. Embora essas corretoras aqui sejam bastante grandes, a Deribit, ela tem um market share de opções de cripto de aproximadamente 90% do mercado. Então, ela tem uma concentração de liquidez muito grande. E a Deribit utiliza esse padrão de opções inversas, que é isso aqui que eu te mostrei. São as nossas criptos, Bitcoin ou Ethereum, que servem como cobertura para as nossas operações e elas também fazem o papel do dinheiro, do caixa. Então, como é que funciona? Nas opções diretas, você deposita dólar, no caso da CMA, você deposita dólar mesmo, e no caso dessas outras stablecoin, pareada em dólar, esses dólares funcionam como garantia, como colateral, permitindo que você faça, por exemplo, a venda de opções, sejam elas calls ou puts, e os prêmios recebidos também são em dólar. Já na Deribit não, você deixa uma quantidade de moedas Bitcoin e Ethereum, essas moedas funcionam como garantia e à medida que você está tendo lucro, você está aumentando a quantidade de criptos, de Bitcoin e de Ethereum. Caso você tenha prejuízo, você reduz o seu saldo de Bitcoin ou de Ethereum. Então, na data do exercício, o P&L, o lucro ou prejuízo, nas opções diretas ele é convertido em dólar e nas opções inversas, que é o padrão mais usual do mercado, pelo fato de a Deribit dominar aproximadamente 90% do mercado de opções de cripto, o lucro ou prejuízo é convertido em Bitcoins ou Ethereum. O que acontece no final das contas é simplesmente uma alteração de saldo. É uma liquidação financeira e automática. Então, aqui nas opções diretas, se você está, por exemplo, vendendo uma put de Bitcoin no strike 35 mil, com a intenção de comprar Bitcoin por 35 mil dólares, ok? Você acha que 35 mil é um bom ponto para você ter mais aporte de Bitcoins, você vai lá e vende uma put. Aí o Bitcoin chega abaixo desse preço, 34.500, 34, e você é exercido. O que vai acontecer? Você vai trocar os seus dólares por um Bitcoin na proporção do contrato e vai ficar com um Bitcoin por 35 mil? Não, o saldo equivalente ao lucro ou prejuízo dessa opção, ele vai ser revertido em mais ou menos dólares para sua conta, tá certo? Então é diferente das opções de ações, em que você tem o seu caixa e no caso de exercício da put, você vai trocar o seu dinheiro por ações da Amazon, por exemplo. No caso das opções de cripto, no exercício, conforme o lucro ou prejuízo, o que vai acontecer é uma alteração. Seu saldo de criptomoedas ou de dólares vai aumentar ou diminuir conforme o lucro ou prejuízo da operação. Pode parecer confuso, mas o fato é que na prática, em termos de ganhos financeiros, isso não representa uma desvantagem. Operar opções de cripto não é desvantajoso em relação a operar opções de ações. Por quê? Porque a estrutura de retorno das ações ela depende principalmente, entre outros fatores, mas principalmente da movimentação de preços do ativo subjacente. E quem já acompanha aqui o canal há mais tempo pode ter notado algumas diferenças no gráfico de payoff, quando eu mostro o gráfico de payoff das opções de cripto, em relação ao gráfico de payoff padrão das opções de ações ou opções diretas. O gráfico de payoff das opções diretas é esse daqui. Ele representa uma estrutura de ganho linear, nesse caso aqui da call. Então, quando o ativo subjacente sobe, a call
tem essa valorização aqui, e nesse caso aqui, a gente tem uma estrutura linear de ganhos da put. À medida que o preço do ativo subjacente cai, a put entra no lucro. E esse lucro ele tem essa representação linear aqui. Já nas opções inversas, nas opções de cripto, a gente tem, no caso da call, essa curva de valorização côncava e não linear. E no caso das puts, a gente tem essa estrutura, essa linha convexa. Isso decorre do fato de as nossas criptos, os bitcoins ou Ethereum, fazerem tanto o papel da ação quanto também o papel do caixa. Mas o importante é que, apesar dessas diferenças, como a estrutura de retorno das opções diretas e inversas e também das opções de ações e das opções de cripto serem muito parecidas, na prática, em termos financeiros, essa diferença aqui não é muito significativa. Dito tudo isso, a gente observou que as principais diferenças são de cunho operacional e também de padrão utilizado. No entanto, a estrutura de retorno das opções de cripto e das opções de ações ela é muito parecida. O que vai determinar os seus ganhos é ajustar a sua estratégia ao cenário do mercado. Se você vende uma call e o mercado dispara, você vai ter prejuízo operando opções de cripto ou opções de ações, ok? Já a mecânica da liquidação, como é que acontece o exercício, se vai haver um incremento no saldo, se vai haver a troca de ativos, isso não tem tanta influência no que se refere ao lucro ou prejuízo. Portanto, eu quero trazer alguns fatores adicionais pelos quais eu considero que operar opções de cripto é mais vantajoso. O primeiro desses pontos é o fato de esse ser um mercado ainda em estágio inicial, ainda em fase de expansão, e portanto ele tem muito menos concorrência e apresenta muito mais oportunidades. O segundo ponto é que os prêmios são relativamente maiores, a volatilidade é maior, então quem vende opções acaba sendo remunerado melhor, recebe prêmios proporcionalmente maiores pela venda das opções, e essa é uma grande vantagem. E por fim, quem opera apenas opções da B3 está no mercado muito mais restrito, opções de cripto é um mercado global e que tem mais liquidez. Por essas razões, eu particularmente considero que operar opções de cripto é muito mais vantajoso do que operar opções de ações. E você, se opera nesses dois mercados? Quais deles você prefere e por que motivos? Deixa aqui um comentário para eu saber. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, também confere se você está inscrito no canal e com o sininho ativado, e também lembra de acessar os links aqui na descrição para ver se dá tempo de você participar do plano 20x, que eu vou te detalhar o plano que eu estou seguindo para multiplicar o meu capital por aproximadamente 20 vezes já nesse ciclo do mercado. Espero que você tenha gostado desse vídeo, te vejo no próximo, um grande abraço e até mais!